com o insólito título de Paixões de Gavilanes, estreou a nova novela do SBT. Enquanto parte do público tá matando a saudade de casais ultra shippados pelo público numa época em que esse termo nem existia, outra parte está se perguntando, mas quem é esse povo? Para te ajudar a entender a bagunça do SBT, criamos um manual completo da primeira parte da história. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. O caminho mais fácil para você entender que zona é essa que o SBT criou é deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição neste humilde canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te avisa sempre que um novo conteúdo é lançado. Para quem perdeu os últimos programas, a gente já fez uns 30 almanaques explicando que, do nada, o SBT resolveu exibir Paixão de Gavilanes 2, que se trata de uma continuação de um grande sucesso da Telemundo no ano de 2003, chamada Paixão de Gavilanes. Ela foi exibida no Brasil pela Rede TV em 2004 sob o título de Paixões Ardentes e que, curiosamente, aqui foi tão mal, mas tão mal, que foi tirada do ar bem antes do final. Um caso raro, já que essa primeira parte foi um hit por onde passou, menos aqui. Já a continuação está sendo um retumbante fracasso de audiência nos Estados Unidos, bem distante daquele sucesso da parte 1. E a gente tem se perguntado, como o SBT foi apostar numa bomba dessas? Uma coisa interessante é que essa segunda parte está sendo produzida com muitos e muitos anos de diferença da primeira parte. Ou seja, a própria Telemundo já previa que nem todo mundo ia entender todas as referências e informações que estão no enredo da nova novela. Então rola muita cena explicando o que rolou previamente. Algumas inclusive utilizando flashbacks, o que evidencia o salto tecnológico entre 2013 e 2022. Agora, com certeza, é uma experiência muito mais nostálgica assistir essa continuação tendo a memória afetiva do que foi a primeira parte. Então, vou aqui contar um resuminho de tudo que rolou para te ajudar a entender essa nova história. Um detalhe curioso é que alguns nomes foram mudados em relação à dublagem que a Rede TV utilizou em 2004. O protagonista da história, interpretado pelo ator Mário Cimarro, se chama Juan Reyes. No SBT, a dublagem vai chamar o personagem de João, mas na dublagem da Rede TV, ele se chamava Ivan. Eu vou contar a história utilizando os nomes já do SBT, beleza? Em 2003, a história começava quando a jovem Lívia se envolvia com Bernardo Elizondo, um homem muito mais velho e que estava casado, mas realmente apaixonado por ela. Lívia era a caçula dos irmãos Reis, João, Oscar e Franco, que não gostavam nada dessa relação pela diferença de idade, já que eles nem imaginavam que Bernardo estava casado. Mas antes que o Bernardo pudesse romper o casamento dele e assumir esse novo relacionamento, ele sofre um acidente de cavalo e morre, deixando a Lívia arrasada. Tanto que a jovem decide procurar a família Elizondo e contar tudo o que aconteceu. Ela revela inclusive que tá grávida. Gabriela, a esposa amargurada do Bernardo, escorraça e humilha a Lívia, que num ato de desespero tira a própria vida se jogando de uma ponte. Decididos a se vingar da família Elizondo por esse acontecimento, os irmãos Reis vão até a fazenda da família e acabam por um mal-entendido se infiltrando como pedreiros. Lá vão conhecer as 3 filhas do Bernardo e da Gabriela, Norma, Helena e Sarinha. Então eles traçam um plano. A vingança vai ser seduzir as 3 irmãs para depois fazer as coitadas sofrerem, aquela coisa bem novelesca.
Essa vingança é facilitada pela presença da governanta Eva, que descobre quem são os irmãos reis, mas ela também tem motivos para querer se vingar da Gabriela, já que a Megera tirou uma filha dela recém-nascida no passado. Começa então a pipocarem os romances entre os 3 irmãos reis e as irmãs Elizondo. Só tem um detalhe: Norma está casada com Fernando, num casamento feito de aparências. Acontece que no passado, Norma foi violentada e agora tem um trauma com todos os homens, inclusive com o marido, que vive frustrado. Também existe a figura da cantora Rosário, que vive no povoado cantando quase sempre a mesma música. Apesar dela ter um romance com o Franco, a Rosário vive sob o domínio do Armando, que é o dono do bar e uma figura inescrupulosa. O romance dos dois é muito turbulento e quase nunca se concretiza. Enquanto isso, vai acontecendo o que fatalmente rola nesses enredos. O que era para ser uma vingança vai se transformando num amor verdadeiro, e os irmãos começam a se apaixonar de verdade por elas. Oscar e Helena se casam escondidos e a Norma fica grávida do João. Essas situações levam à revelação da identidade dos irmãos reis e por que eles estavam ali. Isso faz com que todos os casais se separem. Inclusive o casamento da própria Norma chega ao fim. E a virada acontece quando a Gabriela é quem decide se casar com o genro Fernando. É quando o Fernando começa a mostrar as garras e vai ganhando terreno na fazenda. Pouco a pouco, ele vai conquistando a confiança da Gabriela, que completamente cega fica contra as filhas e a favor dele. E assim, o Fernando consegue com que as irmãs abandonem a fazenda. Com a Norma, isso acontece depois de uma violenta discussão, já que a Norma descobre que o Fernando engana a mãe dela, mas a Gabriela não acredita em nada. Isso obriga a Norma a se reconciliar com João e eles por fim se casam. Quem também se casa é a Rosário, que sobe ao altar com o Armando, partindo o coração do Franco. Por despeito, ele se envolve com uma senhora bem mais velha e feiosa e decide se casar com ela por dinheiro, mas a velha morre no dia do casamento e ele herda a fortuna dela. Bom, na reta final, ainda surge uma personagem chamada Dinorá, que fica obcecada pelo João e se une ao Fernando e, aos poucos, a Gabriela vai se dar conta que confiou no homem errado. Eles a mantêm inclusive capturada, e no afã de ajudar a libertar a sogra, o João acaba também sequestrado. O final da história ainda faz os vilões morrerem, a Gabriela se regenera, a Rosário pede perdão pro Franco, e por fim os 3 irmãos reis e as irmãs Elizondo passam a conviver em harmonia. Se você ficou mais curioso para saber como foi essa primeira parte do que acompanhar a continuação, deixo uma dica, a novela está disponível na íntegra na Netflix. Como deu pra ver, aconteceu muita coisa na primeira etapa. A trama não foi pensada em temporadas, ou seja, tudo se concluía ali. Os casais que geraram torcida se formaram e foram felizes para sempre. Digo, até que inventaram de fazer essa segunda parte. Mas afinal, o que é o grande enredo da segunda parte? Mostrar como os irmãos reis e as irmãs Elizondo estão hoje em dia e contar as histórias envolvendo os filhos desses casais. Esses jovens vão se ver envolvidos em um crime e vão precisar provar a inocência deles. Embora a Telemundo tenha negociado para trazer todos os protagonistas de volta, o Michel Brown, que vivia o Franco, não estava totalmente disponível. Ele não vai aparecer por um bom tempo e só vai ser esclarecido o que acontece com o personagem na reta final da trama, que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, quando o ator Michel Brown finalmente apareceu em cena. Quem conhece e acompanha a carreira do ator Mário Cimarro sabe que ele é famoso pelo gênio difícil. Ele casou tanto ao longo dos anos que a carreira dele estava bem baixa, até que a Telemundo veio com a proposta dessa continuação. Acontece que ao longo das gravações, o astro cubano já deixou claro o descontentamento dele com os rumos que a trama estava tomando. Ele reclamou que o casamento do João e da Norma estava em crise, sendo que era um casal muito querido. Ok, Mário Cimarro,
Mas se não acontecer algum problema que atrapalhe a relação dos protagonistas, com o que ele espera segurar a atenção do telespectador? Uma novidade que essa continuação traz é um romance gay no núcleo jovem, envolvendo um dos herdeiros reis. Desde já, eu espero que o SBT não venha com cortes nessa trama. Falando em SBT, só eu achei que o canal simplesmente esqueceu de contar do que a novela se trata. A única chamada que eu vi foi explicando sobre os novos horários de novelas. Tudo bem que foi uma coisa que surgiu meio de repente, mas como que o público vai se interessar por Paixão de Gavilanes, sendo que não foi dito sequer do que se trata a história? E agora eu pergunto pra você que até já viu o primeiro capítulo, o que achou da novela? Esquecendo a questão da audiência, a trama te interessou? Uma coisa não dá pra negar, a produção é belíssima. Já quero ler nos comentários a opinião de quem acompanhou ou vai acompanhar a novela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!